Boa noite, meus iluminados e minhas iluminadas, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Mais uma noite, mais um estudo. Hoje o nosso estudo é sobre só entrarão no reino dos céus. Vamos começar? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que estais nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu, então, lhes direi em voz muito inteligível: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. O texto citado, em linguagem clara e precisa, não deixa a menor dúvida que a entrada no reino dos céus é uma questão de observância das leis divinas e não de filiação a esta ou aquela organização eclesiástica. De nada valendo as cerimônias ritualísticas, os exercícios religiosos ou as confissões de fé que não se façam acompanhar de boas obras. Os que dizem, crede e sereis salvos, ou crede e não precisareis guardar a lei, coitados, são cegos condutores de cegos. Jesus sempre condenou com veemência as práticas meramente formalistas de religiosidade e jamais incentivou a ideia de que seja suficiente a aceitação deste ou daquele credo para que alguém tenha assegurado sua entrada no reino dos céus. É a obediência aos mandamentos que prova a sinceridade de nossas convicções e a excelência da doutrina que aceitamos. Quando essa doutrina é de molde a transformar-nos, erradicando de nós as características do homem velho, cheios de imperfeições, vícios e mazelas, para substituí-las pelo do homem novo, fazendo que em nossa vida se manifestem a honestidade, a brandura, a tolerância e a alegria de fazer o bem, então podemos saber que estamos trilhando o caminho certo. Pois é pelos frutos que se conhece a qualidade da árvore. Serão dignos do nome de cristão os que se limitam a pregar os ensinamentos do Cristo, profetizar em seu nome, mas cujo caráter não se modifica para melhor e não se mostram nem mais solícitos e nem mais fraternos para com os outros? Não, meus irmãos. Os que fazem promessas, impondo-se penosas macerações, em demonstrações prodigiosas de fanatismo religioso, que a ninguém beneficiam, mas só cuidam da própria salvação, indiferente à miséria e ao sofrimento do próximo? Também não. A semelhança dos fariseus, os quais o mestre comparou a sepulcros branqueados,
formosos por fora, mas que por dentro estão cheios de asquerosidade, esses tais têm piedade apenas nos lábios, pois em seus corações o que há realmente é só frieza e hipocrisia. Batendo na mesma tecla, disse Jesus de outra feita: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas ao que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Portanto, chamar a Jesus Cristo de nosso Senhor ou nosso Salvador, entoar-lhes hinos e louvores, será de todo inútil se não lhe seguirmos os preceitos. Sim, porque confessar o Cristo diante dos homens tem o sentido de proceder de conformidade com a sua doutrina. Significa devotar-se ao auxílio da humanidade, sem exceção de espécie humana, amparando, ensinando e servindo sempre, tornando-se um veículo de manifestação de amor e da verdade no mundo. Enquanto formos movidos pelo egoísmo e pela vaidade, vivendo tão somente para a exaltação do próprio eu, enquanto nos mantivermos insensíveis à má sorte de nossos irmãos, conquanto nos proclamemos seguidores do Cristo, estaremos negando-o diante dos homens. Pois, amando-nos uns aos outros, é que nos daremos a conhecer como verdadeiros discípulos seus. E como o amor é o cumprimento da lei, só quando soubermos amar é que faremos jus ao galardão celestial. Olha que estudo maravilhoso, meus irmãos. Tudo está em torno do amor. Se eu não amar verdadeiramente, eu não entro no reino dos céus. Porque Jesus foi um exemplo vivo do amor. Ele só nos pede para que amemos uns aos outros. Então, se eu me mover pelo meu egoísmo, pela minha vaidade, pelo meu orgulho, eu tô fora desse caminho. Eu retardo a minha entrada no reino dos céus. E ele é muito enfático, né, de como nós devemos proceder. Não adianta, meus irmãos, eu ter uma vida, eu saber todo, né, a Bíblia de cor, eu saber o Evangelho de cor, se eu não vivo, eu não experimento isso na minha vida. É sempre as nossas boas ações que vão dizer de nós. A gente tem falado isso aqui, há alguns estudos atrás. Então, para eu trilhar o caminho certo, eu preciso mostrar a qualidade dos meus frutos. E a gente não engana a Deus, a Jesus. A gente engana quem está aqui do nosso lado, né? Que a gente coloca às vezes uma máscarazinha ou às vezes a gente faz uma boa ação e a pessoa olha aquilo ali e nos julga pelo aquilo ali. A primeira impressão, né? Mas nós precisamos, meus irmãos, para trilhar o caminho de Deus, para entrar nesse reino maravilhoso, amar. Simples assim. É uma coisa tão simples que Deus nos pede que a gente dificulta tanto por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, por achar, né,
que a gente sabe mais, que nós somos melhores. Então a gente tem que pegar todas essas, né, más qualidades que ainda nós alimentamos em nós e jogar fora e deixar com que o amor, o perdão, a benevolência, a indulgência, a caridade para com todos reine em nós. Hoje eu não vou falar muito porque eu acho que o amor já diz tudo, né? Mas eu deixo aqui a reflexão necessária a vocês, né? Que nós possamos colocar tudo isso que a gente tem escutado, o que Deus tem colocado em nossos corações, que é nada por acaso. Acho que quando chega um estudo, uma leitura, uma palavra, sempre tem um porquê, o porquê daquilo que Deus está tentando, né, nos avisar, nos colocar, né, no prumo. Então, que o estudo de hoje traga para vocês a reflexão necessária. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã, se Deus quiser.